Atualizando as notícias do Timão, hein? Jogadores saem em defesa de Augusto Melo. O presidente está com moral. Resta saber um conselho. Não tem mais G9 no Campeonato Brasileiro. Esqueçam o G9. Como é que fica essa vaga na Libertadores? Vou te explicar nesse vídeo. O Cruzeiro vencendo a Sul-Americana e estando nas primeiras 9 colocações, nas primeiras 8 colocações, ele automaticamente abriria uma vaga para a Libertadores no Brasileiro, já que o título da Sul-Americana detém essa vaga direta para a Libertadores da América. Agora, o Cruzeiro não tem mais como conseguir porque ele não venceu o título da Sul-Americana. Se voltando para o Brasileiro, hoje o Cruzeiro ocupa justamente a última vaga, porque nós estamos falando agora de G7 nesse momento. Nesse momento o que temos é G7, 5 vagas diretas, 2 para pré. Ou seja, até o Internacional, Palmeiras, Botafogo, Fortaleza, Flamengo e Inter, direto na fase de grupos, se o campeonato terminasse hoje, tá? 2 vagas na pré-Libertadores, São Paulo e Cruzeiro. Cruzeiro, que é o último, 47 pontos. O Corinthians, por exemplo, tem 44. Dá para chegar, né? Pois é. Esse G7 ainda pode virar G8, desde que o Botafogo ganhe a Libertadores. Aí estamos falando que o Bahia, por exemplo, iria para uma pré-Libertadores. Seriam 6 vagas diretas até o São Paulo, o 7º e o 8º, Cruzeiro e Bahia, indo para a pré-Libertadores. Isso se o Botafogo vencer. Por quê? Porque o Botafogo é um dos primeiros colocados, hoje é o segundo, já foi líder há muito tempo. Se é o Atlético Mineiro que ganha a final da Libertadores, o Atlético não está entre os 7 primeiros, então não abre vaga nenhuma. O Galo ganha a sua vaga e, via Campeonato Brasileiro, ele abre uma de Sul-Americana, inclusive, né? Porque hoje ele é o 10º colocado, ele abre uma de Sul-Americana ali só, porque ele, na verdade, vai via Libertadores, pela Libertadores que ele ganharia. Então, nesse momento, o Cruzeiro, justamente o Cruzeiro, é o balizador. 3 pontinhos separam os dois. O Cruzeiro que ainda joga na rodada contra o Grêmio na quarta-feira que vem, mas perdeu o título da Sul-Americana. G9 não dá mais. G7 é o que tem hoje. Se o Botafogo ganhar a Libertadores, vira G8. E é justamente essas posições aí que o Corinthians está mirando. Para isso, jogo fundamental contra o Vasco nesse domingo, com algumas ausências importantes que a gente já tratou. Memphis suspenso, Yuri lesionado, Félix Torres lesionado, voltas do Romero e também do José Martínez, e aí uma expectativa muito grande, né, para que o Corinthians possa vencer, derrotar o Vasco e engatar a 6ª vitória seguida. E aí o Corinthians iria a 47 pontos, só não passaria nos critérios, né, a equipe do Cruzeiro, né? O Corinthians tem 11 vitórias, o Cruzeiro tem 13, então já ficaria ali na 8ª posição. Ok, esperando uma brecha, né? Um pontinho a menos, já está melhor do que encomenda, né? Gente, o problema político que o Corinthians vive, ele culmina na quinta-feira com a votação para o impeachment ou não do presidente Augusto Melo. Uma sessão extraordinária anunciada, convocada pelo presidente do Conselho, Romeu Tuma Júnior, mesmo sem o fim do inquérito policial que avalia todas as questões envolvendo a ex-patrocinadora Master, né, com a questão do intermediário, se o Augusto sabia, se não sabia e tudo mais. Então, assim, nesse momento em que os bastidores do clube fervilham, nós tivemos uma notícia importante no dia de hoje. Vários jogadores postaram uma mensagem automática, evidentemente, né, eles pensaram a respeito, no Instagram de cada um deles, manifestando total apoio ao presidente Augusto Melo, que é algo que a gente já tem visto do torcedor. O torcedor está apoiando o Augusto, está entendendo como uma manobra política essa votação para o impeachment, e está entendendo de que, cara, o Augusto pode ter todos os defeitos que ele tem, é o primeiro ano de gestão dele, ele errou demais, tentou corrigir a rota e está aí, com o Corinthians nas primeiras colocações. Então, eu acho que esse mérito tem que fazer, porque, assim, ele apanhou demais. Olha só, olha o que os caras postaram, foi o seguinte texto: nós, dos atletas do elenco do masculino do Corinthians, gostaríamos de declarar o nosso apoio ao presidente Augusto Melo. Com todas as dificuldades enfrentadas ao longo do ano, ele tem sido justo, sincero e profissional para honrar os compromissos do clube. O Corinthians e sua fiel torcida estão acima de qualquer disputa política. Por isso o elenco está alinhado com o presidente e a diretoria de futebol para recolocar o time
do povo no caminho das conquistas. Gente, é importante isso, tá? Porque eles não precisavam fazer isso. O que eu quero dizer? Bom, daqui a pouco os atletas do Corinthians que ganham os seus milhões por mês, eles não estão preocupados quem é o presidente. Eles estão lá, se eles jogarem bem, jogarem mal, o dinheiro vai pingar, ou pelo menos deveria. Né? Pelo menos está previsto em contrato. Se não pingar, os caras vão para a justiça, conseguem uma boa quantia em dinheiro. Então, assim, os caras não precisariam se expor. E eu vi, assim, Igor Coronado, Fagner, André Ramalho, essa galera toda aí. Os caras não precisariam se expor dessa maneira. Se eles estão botando a cara a tapa, é porque realmente o Augusto conquistou isso. Eu já tive relatos, não agora, até não consegui contato de ontem para hoje, mas eu já tive relatos de jogadores que falaram exatamente isso. Cara, o Augusto ele pode até te dizer, vai atrasar. Ok, vai atrasar. Mas no dia que ele disser, dia tal eu consigo, ele paga. Às vezes até antes. Então, tudo que o Augusto promete, tudo que o Augusto olha no olho dos caras muitas vezes e diz, a situação é essa, estamos passando por isso, vamos resolver aqui. Normalmente acontece. Foi o que eu ouvi de relatos de dentro do vestiário. Então faz muito sentido com todas essas informações surgindo de que daqui a pouco, né, tem um apoio maciço, pesado dos jogadores do Corinthians em prol de Augusto Melo. Que chegou a citar, inclusive, numa carta aberta aos torcedores, justamente essa reconstrução que o Corinthians está fazendo nesse ano, com muitos problemas, muitos percalços, mas dentro de uma reconstrução. E cita até a questão da janela, o Memphis Depay, um jogador desse quilate, estando jogando aqui, né? Então, assim, importante tranquilizar o Memphis nesse momento também, para que ele possa desenvolver apenas a sua atividade fim, que é jogar futebol. E isso vai ajudar o Corinthians nessa reta final, especialmente no ano que vem. Que ele não se contamine com isso, porque esse é o problema. Quando as coisas estão bem, vem um bastidor político fervilhando e pode prejudicar e botar tudo a perder. É tudo que o Corinthians não precisa nesse momento. Mas o Augusto tem o apoio dos atletas, se manifestou entendendo, né, a necessidade e isso eu acho que trata-se de uma grande notícia, porque se na votação os conselheiros optarem pelo impeachment do presidente, ele ainda vai numa sessão extraordinária, numa Assembleia Geral, para a votação do sócio. E aí o sócio vai ter a possibilidade de confirmar. Não, o Augusto realmente tem que estar fora do Corinthians. Ou os caras vão entender que tudo isso trata-se de uma manobra política para derrubá-lo do poder e vão entender que, peraí, pela nossa democracia, por tudo que o clube prega, esse cara foi eleito não pelo povo, né, mas pelo associado. E ele está lá legitimamente, trabalhando depois do seu primeiro ano, que é uma reconstrução. Então, vamos seguir com ele. O associado pode salvar o Augusto Melo em data ainda não definida. Dia 28, agora quinta-feira, é a reunião do Conselho. E como ele tem poucas pessoas no Conselho, eu imagino que os caras vão votar digamos, né, pelo impeachment, pela destituição do cargo. Só que aí depois ele tem maneiras de regressar. Enfim, o Augusto tem o apoio dos atletas. E acho que boa parte da torcida também, não sei, você pode comentar aqui